Olá, 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 turminha! Como que vocês estão? Tô sumido, né? E vocês vão saber por quê. Graças a Deus. E vocês vão ter que me perdoar em fazer a luz desse jeito. De estar aqui à noite agora, sem microfone, com uma afta na língua. Mas eu precisava fazer esse vídeo. Eu espero que nada me impeça, velho. Nada me impeça. Porque é loucura o que aconteceu. E eu preciso compartilhar isso com vocês. Todo misto de sentimento, de emoção, de loucura, de mente e tal. Foi absurdo. Absurdo. Como eu acho que está na capa do vídeo, que eu acho que esse vai ser o tema, eu caí há não sei quantos dias atrás e não consegui me levantar. Me caí no quê? Na minha mente, nos meus pensamentos. Naquilo que às vezes eu oriento vocês e dou ideia para vocês se tentarem se blindar, mas falando para vocês que eu ia cair e que tomara que o dia que eu caísse, de verdade, eu tivesse peito para vir aqui falar, porque isso aqui, como eu disse desde o início, é uma história documentada. Foda-se quem tá assistindo o que tá acontecendo, a história documentada depois vai virar um curso. Mas que louco que aconteceu. Eu não sei se você viu o vídeo daquele dia lá que eu falei assim, nossa, o que eu temia aconteceu e tal, o vídeo corta no meio, mas a partir daquele dia já vinha de uma série de coisas acontecendo e tal, e aí naquele dia foi uma queda fatal, e aí dali eu já não consegui levantar mais. Para você ter uma noção, existe um sentimento nesse momento que eu não dava conta de gravar. Eu fui colocar esse celular aqui, velho, e falei assim, que eu vou falar, saca? Eu tava meio que apreensivo ali, meio rustido, meio com medo, meio com vergonha de aparecer na câmera de novo. Por quê? Porque da forma que eu fui ensinado as coisas, ou treinado, ou a vida me treinou, eu olho pra uma parada e aquela parada consegue bagunçar todo o meu estado mental devido à minha história de vida. Devido à minha história de vida, chega num determinado momento, algumas coisas acontecem que a minha mente não está preparada para interpretar aquilo, e ela interpreta de uma outra forma e começa a bagunçar tudo e me afetar absurdo, e começa a tentar me derrubar. Tudo isso por conta da minha vida, da forma que eu fui educado, da forma que eu vivi, as situações que eu vivi na minha infância, na minha adolescência, qualquer coisa do tipo. Então, isso gerou essa queda brutal, tudo isso que aconteceu desde então. Por quê? Porque a sua mente associa que riqueza está 100% ligada a dinheiro, ao quanto de dinheiro que eu tenho, ao que eu faço com o dinheiro. Por quê? Porque te ensinaram isso. Nós somos treinados para isso. Então, quando o dinheiro, de certa forma, some ou começa a acessar coisas novas que a sua mente não está preparada, a sua vida não está preparada, então, novidades, né? Então, assim, vamos chamar de dor de crescimento. Eu acho que eu já falei isso em algum lugar sobre a dor do crescimento, que a mente não está associada, automaticamente você associa aquilo a uma derrota e um fracasso. E as coisas vão acontecendo e você vai acreditando naquilo, que você está se derrotando, que você está fracassando, que parece que você já não sabe mais o que é que está acontecendo. E vai entrando no nível de
de estafa mental, que chega numa hora que você meio que... Então aquele último vídeo que eu gravei, eu tava meio que nessa situação, tipo, tal. Só que depois daquilo, um monte de coisa ainda aconteceu. Espero poder narrar um dia exatamente isso aí. Não tem como falar agora, mas sim, um monte de coisa aconteceu. Que foi degringolando uma na outra, uma na outra, uma na outra. E aí você entra naquele estado e fala, putz, o que eu tô falando na internet se parece que eu não tô sabendo o que tá acontecendo aqui? Mas é porque aquele processo do seu crescimento de vida, você ainda não conhece ele. Só Deus conhece, se for correto, ou só quem já, de certa forma, passou. Mas é um processo de um crescimento onde tem novidades. Então, um volume antes acessava algumas coisas e ficava travado. Agora é outro tipo de volume, é outro tipo de fazer as coisas, é outro tipo de administração, é outro tipo de gestão, é outro tipo de olhar para tudo. É a hora de um novo momento na sua vida, uma nova forma de fazer as coisas, de se movimentar. E não é porque parece que o seu dinheiro sumiu da sua conta bancária que sua vida é um fracasso, que você fracassou, que você é um derrotado, que o cara do lado tá conseguindo tudo que ele quer e não sei o que e tal, e parece que o dele sempre dá certo. Mas e aí, você tá olhando pro palco dele, você nem sabe como que é os bastidores, ou como que foi, quantos anos que às vezes aquele cara tem na sua frente. E aí, como que tudo isso aconteceu? Com todos esses sentimentos mentais acontecendo. Aí, olha só, no dia que eu fui postar aquele vídeo, o último que eu gravei, a hora que eu fui ver um vídeo que eu tinha gravado há muito tempo atrás, não tinha subido, não tinha postado ainda, e eu excluí, e eu não sei que vídeo é mais esse. Aí fiquei chateado com isso, porque os celulares estavam todos começando a ficarem cheios, lotados, sem espaço para gravar. Aí não parei para arrumar e mexer nisso. Esse celular aqui foi usado para uma coisa e tal, e não sei o que. Aí depois veio viagem em Tocantins. Aí não gravei na viagem Tocantins, não foi como antes. E aí uma série de coisas, tipo assim, alimentação, suplemento acabou, não suplementei e tal, que fez com que isso ficasse assim, tipo, diminuiu a frequência do treino. Então, o que é? Lembra quando eu falei lá atrás sobre o bagunçar a rotina, a importância de rotina? Na hora que bagunçou a minha rotina, eu já não dava conta mais de fazer aquilo que eu tinha prometido para mim mesmo que eu iria fazer e que era bom para mim, que eu usaria as câmeras para mostrar isso para outra pessoa e beneficiar a vida de outras pessoas. Então eu deixei de fazer, por quê? Porque quebrou a minha rotina. Eu permiti que a vida me engolisse. E que mais? Que os problemas, mas se eu escolhi ter uma vida aonde eu vivo aquilo que eu escolhi, a única forma que tem de eu fazer isso é resolvendo problemas. Então eu comecei a... Então eu me incomodei com os problemas, com a situação que ele tava. E a quebra de rotina ferrou tudo, que tipo, cara, tem uns 3 dias que eu tô ensaiando pra fazer esse vídeo. Uma coisa que eu fazia com a maior naturalidade no dia que eu tomei a decisão. E eu prometi pra vocês que muito provavelmente não chegaria nos 90 dias. Se chegar seria muito top. E só que falei que o ideal seria isso tá gravado, graças a Deus tá. A gente recomeçar e ver mais quantos dias nós vamos fazer, o que vai acontecer de novo. Mas os problemas e a vida, ela sempre vai estar tentando nos engolir. E eu permiti que ela me engolisse. E aí quando eu estava gravando sobre isso, veio um insight na minha mente, uma ideia, um pensamento que foi muito poderoso. Foi o seguinte: empresa não quebra por dívida. Empresa quebra pela mentalidade desajustada sobre dívida, ou sobre esse negócio de fluxo de caixa. Então assim, problema de fluxo de caixa.
toda empresa tem problema de fluxo de caixa. A que se sustenta e a que passa o processo da aprovação do fluxo de caixa é aquela que quem está à frente da gestão tem a mentalidade mais ajustada para o emocional, não para o que acontece, mas para o emocional. Então, nossa, a pressão tá grande, mas deixa eu orar, deixa eu entender, deixa eu ver, deixa eu buscar, deixa eu conversar com pessoas. Poxa, mas parece que não passa. Não passa, mas deixa eu fazer clareza, deixa eu colocar a conta, deixa eu buscar mais Deus, deixa eu permitir que Deus fale mais por mim. Nossa, mas outro problema, outra situação, outro negócio. Eu cantei numa época, eu brinquei assim, eu cantei, falei assim, cara, eu tô num momento daquele que, sabe aquela música do Mamonas? Se der uma chuva de Xuxa no meu colo, cai Pelé? Era exatamente isso, eu ainda cantei essa música brincando pros meus colegas. Mas teve um negócio que foi muito profundo, foi muito bom. Eu me aproximei muito mais de Deus. Absurdamente mais eu me aproximei de Deus. E ao me aproximar dele, porque era a única solução que tinha, não tinha outra mais, ele começou a falar comigo através de outras pessoas. Ele começou a me mostrar as respostas, ele começou a me mostrar as coisas. Então, graças a Deus, eu caí de todas as outras coisas. Assim, nos treinos de corrida foi pouco, não foi muito. Tá começando, eu tava caindo de agora pra cá. Alimentação foi considerável, suplementação foi considerável. Vídeo, zero vídeo. Mas o acordar cedo, me aproximar de Deus, essas coisas ainda foram sendo sustentadas. Que foi uma série de coisas, né? Eu acho que não deve ter mais do que 20 dias, ou tenha mais do que 20 dias. Mas é porque foi uma sequência. Então assim, até o dia 20 de abril, eu ainda estava fazendo vídeo, assim, sem vocês saberem, mas às vezes eu gravava 2, 3 num dia para não faltar. Mas eu não estava dando conta já de gravar no mesmo dia. E aí quando rolou aquela parada, aquela pancada, que já tinha uma série de pancadas, se você olhar lá nos vídeos, já falava, ó, tá acontecendo umas paradas, umas provações absurdas e tal, não sei o que. Aí rolou as pancadas da Abril Azul, no meio das outras pancadas. Aí ali, o negócio já foi um pancadão. Aí já veio um evento, o evento já tem uma jogada diferente, uma dinâmica diferente. Já tava na pancada, o evento já deu uma pancada. Aí veio viagem pro Tocantins, pancada atrás de pancada. Mas muita pancada, mas no Tocantins foi onde tudo destravou também. Foi aonde o amor de Deus ficou muito claro para nós, o amor de Deus ficou muito transparente para nós, os testemunhos de Deus na nossa vida. Então assim, foi bem legal. Aí já veio tal, mas aí, pá, não grava, o apartamento era pequeno, não sei o que, um monte de história, coisas, pô, quando tava gravando, era entrar no carro e gravava, não tinha outro. Então, aí voltou com as paradas destravando, mas, peraí, rapidinho. Tudo bem. Mais muita coisa pra fazer, então já com as paradas destravando, mais muita coisa pra fazer. E aí, pá, não grava. Ah, o celular tá cheio, não sei cadê o outro iPhone e tal, não sei o que, bababá. E aí eu tô aqui agora, velho, pra subir isso aí, vai ficar aí no ar, esse relato, esse depoimento da queda. E eu espero que seja um recomeço. Mas não posso prometer, você pira? Não posso prometer porque não tá 100% ajustado. Mas, por exemplo, amanhã não vai ser possível treinar. Ou na verdade eu posso calar a boca, levantar e falar que nada, velho, eu vou treinar independente. Eu vou sair pra levar os meninos na escola e buscar minha mãe depois de eu treinar. Porque eu fazia isso, você entendeu? Vou ver qual que é o treino e vou fazer isso. Boa ideia. Mas não posso prometer que ainda é um recomeço. É um depoimento
da parte do processo do como ficar rico em 90 dias, ou seja, vai ter quedas bruscas sim. Você vai achar que você não tá bom, que você não tá pronto, que você não tá tendo resultado, que você é um bosta, que você não presta, que você não tá dando conta de fazer as coisas que você tá fazendo. Que você tá falando pros outros que você é próspero, sendo que você tá passando por isso. Então isso tudo vai passar na sua cabeça. Então isso faz parte de como ficar rico em 90 dias. Mas eu espero do fundo do meu coração que seja um recomeço, que muito em breve a gente possa dar continuidade nessa websérie, sequencialmente, terminar os 90 dias e ver o resultado que isso deu de frutos. Mas o ponto era exatamente esse. Os processos que não tem nada a ver com isso aqui, na minha cabeça tava que tipo, velho, o que eu tô falando lá? Qual vai ser os frutos? Mas o fruto, eu não tô falando de qual fruto eu tô falando. Eu posso simplesmente falar de quais foram os frutos que deram da ação de gravar os vídeos e subir no YouTube por 90 dias. Pronto. Ah, de alguma das minhas empresas, vamos ver depois. Mas, por exemplo, eu sei que uma das coisas que eu ensinei pra vocês, eu tô fazendo nesse momento. Na hora que eu fizer bem feito, eu vou vir e vou trazer o resultado, mas eu tô fazendo. Então, por exemplo, eu posso passar um bizu pra vocês. Eu ensinei vocês sobre, no momento de desespero, tal, não sei o que, vender camiseta, né? Eu fiz exatamente isso. Eu levantei quase 20 mil reais numa ação com venda de camiseta. E várias outras. E tá rolando uma ação nesse momento, pode ser que vai dar mais do que isso, né? No fim das contas, tudo der certo, é uma operação de quase 140 mil reais minha, eu vendendo camiseta para me reestruturar. Ah, então qual que é o fruto? Não sei, daqui 90 dias a gente vê. Eu posso narrar o fruto do que aconteceu na minha vida, que eu comecei para lá. Eu posso falar, hoje eu sou um cara muito, mas muito mais devoto, dedicado a Deus. E é uma consequência dessa ação, dessa tomada de ação. Vou documentar a minha quaresma. Tá lá, meus 40 dias, tá lá. Depois disso vem a aprovação, você toma a queda, vamos voltar agora e vamos tentar continuar. Já chegamos em 50 e poucos dias, cara. Saca? Só mais 30. Que a vida aqui tá acontecendo, eu poderia estar mostrando pra vocês, mas infelizmente caí nesse compromisso que eu fiz com vocês. E aí tô disposto a voltar, como eu disse, eu espero que isso aqui seja, de fato, do meu coração, um recomeço. Mas não posso afirmar ainda e confirmar e fazer um compromisso público que de fato é um recomeço. Porque na hora das provações, na hora que você tem que se virar, na hora que você tem que continuar fazendo as coisas acontecer, sustentando a sua família, e girando, muitas dúvidas passam na sua cabeça, muita vontade de desistir passa na sua cabeça. E aí tem isso, velho. Eu cumpri todas as minhas listas de conteúdos que veio na minha cabeça. Então assim, eu já não sabia mais o porquê acordar amanhã, o que eu ia gravar, mas cheio de coisa pra falar. Porque eu não prometi pra você que eu vou te ensinar como ficar milionário. Prometi como ficar rico. O que é riqueza pra você? A quantidade de dinheiro, quanto você gira? Porque, por exemplo, veio um cara que topou a mentoria aí, que eu vinha falando, né? Veio ficar aproximado de mim, topou a mentoria. E o cara meio na ideia de, cara, pô, não sou rico e tal, não sei o que, não entendo isso que você tá falando. O cara assistindo a websérie inteira, super dedicado e tal, super coladão, querendo estar próximo de mim pra ser mentorado por mim e tal. Quando a gente foi fazer a apuração da vida dele de fato, cara, ele era rico sim, nas oportunidades que ele tinha de vida, mas mais do que isso, financeiramente falando, ele era ainda mais rico do que eu. Ele tinha muito mais capacidade de fazer movimentações muito maiores do que a minha. E ele não se sentia rico. Mas a gente entendeu lá o porquê, aonde que estava o fio da navalha e tal, não sei o que e tudo. Conversamos sobre isso, alinhamos sobre isso, pra ele mudar esse sentimento e tal, e etc. Mas é isso.
o cara tinha riqueza, a riqueza real, tempo com a família, busca a Deus e tal, não sei o que, se afasta do mundo, se afasta das grandes merdas, vive a vida que você escolheu, faz as coisas que você quer fazer, faz isso, dá dinheiro e tal, não sei o que. E além de tudo, tinha mais riqueza financeira do que eu. E aí, às vezes isso bate o cara e fala, o que você está ensinando? Não, eu estou te ensinando exatamente como que você vai fazer para viver a sua vida que você quer e fazer isso dar dinheiro. E dar um dinheiro legal e você viver legal. Andar num carro que é confortável, morar numa casa que é confortável, fazer umas operações que te faz sentir um arrepio, mas depois que elas dão certo, você ficar doido ali, alucinado. Então ter esse grau de confiança, de tomada de risco e tudo mais. E aí isso gira ali no meio do caminho, tem um negócio chamado spread. E aí com esse spread você usa para você viajar, comprar carro, viver, fazer o que você quiser fazer. Então é isso. Passamos só um minuto, mas espero que estejamos de volta. Se esse vídeo foi gravado, é porque pode ser um caminho, porque eu precisava gravar esse vídeo. Não importava que horas que fosse, não importava nada. Tem que ser no modelo que o negócio é. Então eu espero que esse seja um back to the game. E nós vamos concluir esses 90 dias juntos. Tamo junto, turminha. Esse foi mais um vídeo da websérie Como Ficar Rico em 90 Dias. Não sei em qual episódio nós estamos, mas muito em breve saberei em qual episódio nós estamos. E manteremos mais alguns dias juntos aqui para ver o resultado que isso vai dar. Tamo junto, um beijo no seu coração e até a próxima.